JoJo's Bizarre Adventure, ou Jojo no Kimi no Naboken, é um mangá que começou em 1987. Ele foi escrito por esse japonês muito maluco chamado Hirohiko Araki. Pode não parecer porque o anime saiu muito recentemente, mas Jojo é velho pra cacete, sendo um dos mangás mais antigos ainda sendo publicados e um dos mais longos, ganhando inclusive de One Piece. Ele saiu em uma época muito peculiar que influenciou muitas obras, os anos 80. Mangá ou era Sailor Moon com garotas rosas e muito fofinhas, ou era Hokuto no Ken com homens extremamente bombados e sisudos. Jojo então se inspirou muito em Hokuto no Ken, você pode até ver pelos designs dos personagens, não é nem difícil de você ver a semelhança entre eles, e isso não é uma culpa do Jojo. E antes de nós entrarmos propriamente em Jojo's Bizarre Adventure, vale falar sobre a obra anterior que o Araki escreveu, chamada Baou, que era sobre um rapaz que se transformava meio que um alien, uma arma biológica, que ele podia spawnar várias armas no corpo dele, fazer lâminas saírem dos braços, dar tiro com as mãos, e se eu não me engano ele até podia puxar um canhão das costas, era uma coisa bem exagerada, e ele tinha uma fórmula bastante Hulk, em que ele fugia das autoridades, enquanto ele tinha a companheirinha dele, que era uma menininha, e eles fugiam do governo enfrentando inimigos. Baou foi curto, mas ele obteve certo sucesso, incentivando Araki a ir para sua próxima obra, que obviamente seria muito maior. Ele inspirou muita coisa em Jojo, como nós vamos ver a seguir, e ele inclusive é um personagem jogável no videogame de 2011, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle. A menos que você tenha a versão remasterizada, nessa ele não está. Direitos autorais são uma tristeza, não é mesmo? Nós chegamos à questão principal desse vídeo, sobre o que é Jojo's Bizarre Adventure. E a resposta é: eu não faço a menor ideia. A história de Jojo não tem um protagonista, ela tem um monte de protagonistas e cada parte você vai acompanhando um membro da família conforme as gerações vão avançando. Então você pode ter uma parte que se passa num século e outra se passar num século completamente diferente, com uma vibe completamente diferente. A única coisa curiosa dessa família dos Joestars é que os nomes deles todos começam com Joe. Você tem Jonathan, Joseph, Jotaro, Josuke, Giorno. Eu esqueci o resto. E o motivo pela qual não dá pra dizer qual é o tema de Jojo, sobre o que é Jojo, é porque o autor dessa obra, o Hirohiko Araki, é completamente louco. Ele começa escrevendo uma fanfic de Castlevania que vira Volta ao Mundo em 80 dias, passando por Prison Break e termina em Red Dead Redemption. Não importa o tipo de história que você queira, Jojo tem alguma coisa pra você. A primeira parte de Jojo se chama Phantom Blood, e a partir de agora eu vou me referir a ela só como parte 1. E ela se passa na Inglaterra no século XVIII. Nós acompanhamos a vida do jovem rico Jonathan Joestar, um rapaz muito abastado e bondoso, junto com o pai dele, um homem muito bondoso também, mas um péssimo juiz de caráter. Enquanto Jonathan ainda era um bebê, os pais dele sofreram um acidente de carruagem, caindo de um precipício em que tanto o cocheiro, os cavalos e a mãe de Jonathan morreram, sobrevivendo apenas o pai do Jonathan, o bebê e uma máscara misteriosa. É então que um homem chamado Dario Brando, que carrega a definição do que é um Ugly Bastard, se aproxima para roubar os cadáveres. Porém, nesse momento, o pai de Jonathan acorda, e ele então acha que o Sr. Dario Brando, na verdade, estava tentando salvar ele, e promete uma dívida eterna entre a família Joestar com a família Brando. Muitos anos se passam e Jonathan agora é um jovem de 12 anos, vivendo muito bem na sua propriedade, com seu pai rico e nenhuma mãe. Já não tão bem vive a família dos Brando. O Sr. Dario Brando, agora fudido de cama, botando os bofs pra fora, com um pé no caixão e outro num skate, já que ele vai morrer, ele quer que o seu filho vá viver e ser criado pelos Joestars. Jonathan então conhece o seu novo irmão adotivo, o vilão da parte 1 e vilão principal da série, além de ser um dos melhores personagens, Dio, um jovem maquiavélico e cartunescamente do mal. O fato dele ter crescido em um lar de merda, com um pai que, dá a se entender, praticamente matou a mãe do Dio, ajuda a contextualizar o porquê que o Dio é um grandíssimo de um filho da puta. No entanto, não justifica, porque o Dio é absolutamente do mal, mesmo sem isso. Ele machuca animalzinho, ele é talarico, cagueta, não existe nada que ele não faça. O objetivo de Dio, ao entrar na mansão dos Joestars, é roubar a vida de Jonathan pra ele. E eu não consigo deixar de questionar. Por quê? Você já é rico, você já foi de ser um paupérreo para ser um rico, você já está morando numa mansão, Dio.
você já vai ganhar, se você não fizer absolutamente nada, você já vai ganhar metade da fortuna dos Joestars. Então, por quê? Não é mais fácil você focar em levar a sua vida para caminhos mais produtivos? Enfim, o Jill atormenta Jonathan das maneiras mais ridículas possíveis. Como ele rouba os amigos do Jonathan, ele beija a menina que o Jonathan gosta, faz o pai dele brigar com o Jonathan, até que o Jonathan revida pela primeira vez e os dois finalmente trocam socos. Isso tudo no final do primeiro episódio. É um episódio com muitas coisas acontecendo. É nesse momento, em um momento de fúria e luta entre os dois, que nós temos um vislumbre do que a máscara de pedra misteriosa faz. Eu não sei sinceramente por que ele levou de volta. Aparentemente isso era uma coisa que a mãe do Jonathan tava levando na carruagem, mas é um pouco de deep lore que nunca é explicada em JoJo. O que caralhos eles estavam fazendo com aquela máscara de pedra? De onde é que eles tiraram aquilo? Aparentemente, ao a máscara entrar em contato com sangue, garras saem de trás da máscara e provavelmente perfurariam a cabeça de quem usasse aquilo. Tanto Jonathan quanto Jill veem isso. Ambos crescem juntos em uma convivência quase pacífica. Os dois se tornam jovens exemplares e extremamente bombados, pilares da comunidade apenas, dois gigachadzinhos. Porém, tudo muda quando Jonathan faz uma descoberta terrível. Aparentemente, Dio estava envenenando seu pai para ficar com a fortuna dos Joestars. Os dois têm uma briga quando Jonathan confronta, apenas confirmando as suspeitas do mesmo. Então, Jonathan parte em busca de pistas para incriminar Jill e Jill vai entortar o caneco porque a casa caiu. Enquanto Jonathan vaga pelas escuras ruas de Londres, ele é atacado por um grupo de criminosos e simplesmente pelo fato dele ser um cara bacana, ele acaba fazendo um amigo desses bandidos, Robert E. Speedwagon, um bandido que instantaneamente vira o melhor amigo de Jonathan. O papel de Speedwagon na obra é mais ou menos de ser o cara normal que fica impressionado com as loucuras que aparecem. E apesar do Speedwagon ser completamente inútil, na verdade ele não é inútil. Tem um momento da série em que ele usa os seus abdômenes deliciosos para derreter um braço congelado. É verdade. E passar o tempo todo gritando, falando óbvio e estando apavorado a um ponto que isso gerou um meme até o Speedwagon estar com medo, ele é um personagem muito legal e carismático. Isso é uma coisa que se repete muito em JoJo. Você acaba gostando de todos os personagens, não vai ter personagem ruim, exceto esse cara. Esse cara é horrível. Enquanto Jonathan busca pistas para incriminar Jill, Jill bola um plano para se livrar dele antes que ele leve isso à polícia. Ele rouba a máscara de pedra e ele planeja usar ela para matar o Jonathan. Porém, Jill decide testar essa máscara de pedra em um bêbado da rua. Ele crava sua faca nele e com o sangue ele perfura o crânio do homem. Porém é aí que ele descobre o verdadeiro propósito da máscara. Aparentemente, ao perfurar o cérebro das pessoas, ele libera o potencial completo do cérebro humano, transformando pessoas em vampiros. Um completo 180 da obra até aqui, que ela parecia ser simplesmente uma obra normal e do nada ela vira Castlevania, se foda. Jill então volta para casa apenas para ser confrontado por Jonathan, os policiais, e por alguma razão o Speedwagon tá ali também, fofoqueiro desgraçado. Eles têm provas o suficiente e Jill é preso. Jill faz um chororô e começa a se fingir apenas para enganar eles e isso funciona. Jonathan, em um momento de inocência, acaba caindo na lorota do Jill, o que acaba custando a vida do seu pai, que é morto, e o seu sangue usado na máscara de pedra. Jill usa a máscara de pedra em si mesmo e ele mesmo se transforma em um vampiro, rapidamente matando todos os policiais. Começa então uma batalha final entre Jonathan e Jill, que termina com a mansão Joestar completamente destruída em chamas e com Jonathan milagrosamente saindo vivo. Certos momentos de paz são dados para Jonathan e para Speedwagon, até que eles conhecem Will A. Zeppeli. Esse homem estranho com um bigodinho curioso e uma cartola que fala "Yeah, baby! Hey, baby!" Ele sabe sobre os vampiros e ele sabe sobre a máscara de pedra. E por algum plot device do caralho, ele sabe que o Jill está vivo. Ele então decide ensinar Jonathan a como usar o Ramon, que é basicamente uma espécie de respiração especial que você pode canalizar o poder do sol e você usa um karatê maluco lá
pra lutar contra os vampiros. E eles decidem começar a lutar contra os vampiros. Esse é basicamente o plot geral da coisa. Então eles partem um pseudo arco de treinamento e depois eles vão lutar contra o Dio. Deixando pra trás a mulher, eu não sei se eu falei sobre ela. Existe uma mulher nessa parte, uma das poucas, que é a Irina Pendleton. Ela é uma menininha, é a menina que o Dio beijou no começo. E o Jonathan gosta dela, mas como ele é um protagonista de anime, ele não faz absolutamente nada sobre isso. Ela não faz absolutamente nada, até que no final ela faz algumas coisas. Eu teria esquecido dela se eu não tivesse visto o nome dela aqui agora. A partir desse ponto, a parte 1 de JoJo vira praticamente Hokuto no Ken com vampiros. Vocês têm os heróis partindo de lugar em lugar e a cada lugar eles vão encontrando digamos assim, um soldado do Dio. Eles enfrentam o Jack o Estripador, dois cavaleiros medievais conhecidos, o Tarkus e o... eu esqueci o nome do cabeludo. A parte 1 é muito subestimada. Hoje em dia o pessoal tá acostumado com o quê? Tá acostumado com Chainsaw Man, tá acostumado com Jujutsu Kaisen, que todo episódio aqui, ó. Todo episódio aqui, ó. E aí você tem a parte 1 de JoJo, que é lenta, ela, mesmo que não fosse, ela tem uma vibe ultrapassada, porque ela não deixa de ser uma adaptação de uma obra dos anos 80, então ela tem certas opções artísticas e certos estilos de roteiro que não cabem mais hoje em dia. Tem muita gente que inclusive pula a parte 1 e vai direto pra 2, porque a 2, como vocês vão ver quando eu chegar nela, ela é absurdamente melhor do que a parte 1. Só que eu acho que se você quiser realmente aproveitar a experiência que é JoJo no seu todo, você deveria sim assistir a parte 1. Se você não olha a parte 1, você perde muita coisa. E é claro, até agora eu estava falando pra você sobre o mangá, mas eu não falei ainda sobre o anime. É surpreendente, mas JoJo, mesmo sendo uma obra amada, um dos mangás mais influentes do Japão, ele demorou pra cacete pra ser adaptado em anime. Foi só em 2012 que ele foi traduzido pra anime pela David Production, e cara, que trabalho, que belo trabalho, que anime maduro que é o anime de JoJo's Bizarre Adventure. Ela assumiu o projeto de JoJo's Bizarre Adventure e ela tem assumido a cada 2 ou 3 anos consistentemente de fazer a nova parte de JoJo. Isso até certos problemas acontecerem, mas isso vai ficar para depois. E sobre a comparação anime-mangá, por mais que me doa dizer, não leiam mangá. O anime de JoJo é muito bom, ele é a versão superior para você consumir JoJo. O mangá é bom, especialmente se você quiser ler, se você terminou todos os animes e você quer ver o que vai acontecer daqui pra frente, que tem partes que não foram adaptadas ainda. Mas fora isso, se você tiver que escolher, eu fortemente sugiro que você assista o anime. A animação é simplesmente muito boa. Você tem pontos no mangá que é só feio. É só feio, tá ligado? O Araki, ele começou a fazer mangá, ele não sabia desenhar. Então você tem vários painéis tipo isso, ou isso, uma coisa muito feia, tá ligado? Tem aberturas super fodas, eu normalmente passo a abertura do anime. Eu assisto no primeiro e segundo episódio e depois vamos pra obra. JoJo eu faço questão, nunca pulei uma abertura de anime, porque são todas fodas. Você tem num estilo de mangá, a abertura é todo estilo de mangá, até que do nada ela ganha cor e fica muito foda e passa todas as partes de JoJo. É por isso que eu acho que a parte 1 é muito foda. Ela não é uma abertura da parte 1, ela é uma abertura de JoJo, ela está abrindo pra você consumir JoJo. E é uma música simplesmente pica. E falando em música, não dá pra falar de JoJo sem falar de música, né? O Araki é muito fã de música e isso transpira na obra dele, de um jeito até um pouco não criativo, eu diria. Ele adora botar referências musicais nas obras dele. Você começa tendo personagens discretos, Jonathan, Willie Zeppelin, mas aí depois você tem o Dire Straits, você tem Dio, literal fucking Dio, você tem Tom Petty, enfim, vai ficando mais óbvio, até um ponto que basicamente todos os stands têm nome de música. Espera aí, o que é um stand? Nem pense nisso agora. E a David Production capturou esse amor pela música verdadeiramente. Eles usam músicas de verdade ao longo do anime e a engine de cada parte é uma música de verdade e em todas elas é foda, como eu vou mencionar mais pra frente, mas a primeira é pico. Ela virou um meme que eu tenho certeza que todos vocês aí de casa conhecem, mesmo que você nunca tenha assistido um segundo de JoJo. Todas as partes terminam com uma setinha vindo pra esquerda dizendo To Be Continued e tocando Roundabout do Yes, cara. É muito foda. Vocês vão ver que daqui pra frente memes acompanham JoJo
bem de perto. E é uma das coisas que vai fazer essa série ser muito amada pelas pessoas. As pessoas amam os memes de JoJo. Você tem retardados nas convenções se vestindo de JoJo e gritando que nem o Dio e fazendo poses. E eu não sei por que poses. Por que poses? É uma boa questão. Elas não são nem tão expressivas nessa parte. No entanto, o JoJo sempre tem personagens fazendo poses insanas e malucas. E é só legal. Você para de questionar uma hora e depois você só aceita. E agora nós falamos sobre o material extra de cada parte de JoJo que eu acabei de falar. Jogos, livros, OVAs, JoJo teve de tudo antes de ter um anime de verdade. Em 2006 saiu pro PlayStation 2 um jogo de Play 2 do JoJo's Bizarre Adventure que adapta a parte 1 de JoJo. Muito pouco conhecido porque esse jogo nunca saiu pra cá do ocidente. E pelo visto ele tem uma vibe meio, parece aquele jogo do Berserk, tá ligado? Que você pode jogar com qualquer um dos personagens, tem até uns personagens que eu não sabia nem que existia nessa bosta. Você pode jogar até com a criança que aparece 15 minutos no JoJo. Mas parece ser um jogo bem legal, um jogo beat'em up, com um gráfico muito bizarro. Vocês vão ver que daqui pra frente vai ter muita coisa de JoJo que ficou só no Japão. E por fim, lá em 2007 também, comemorando 25 anos de carreira de Hirohiko Araki, foi feito um filme OVA da parte 1 de JoJo. Esse filme foi exibido pouquíssimas vezes no cinema, exclusivamente no Japão, e depois ele nunca mais foi exibido ou relançado em nenhum lugar, e é até hoje uma das mídias mais raras de JoJo. Tudo que nós temos são pequenos screenshots do filme, e nós sabemos que a música Voodoo Kingdom, inclusive música muito boa, é o tema do filme. Não se sabe ao certo porque que esse filme foi varrido para baixo do tapete, se foi japonesice, se o filme foi muito mal na bilheteria, então simplesmente jogaram no lixo, mas ele é um filme que, enfim, deu sumiço até agora. Bom, já falamos dessa bosta da parte 1, agora vamos seguir em frente. As crianças já tiveram sua diversão, agora é a hora dos viados.